Oi, gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu vou falar sobre um tema bem específico, cheque dentista. Você já ouviu falar? Eu confesso que até o Bernardo recebeu o seu cheque dentista, eu não tinha escutado ninguém falar sobre isso. E ninguém também tinha me perguntado, né, em nenhum momento sobre isso. Então, foi uma novidade para nós. E eu vou contar um pouquinho de como foi a experiência para vocês. Também de como funciona, assim, né? Alguns detalhes. Não vou entrar em todos os detalhes. Vou deixar os sites todos na descrição do vídeo. Para, se você se interessar mais pelo assunto, se você não souber se interessar mais pelo assunto, poder pesquisar melhor, tá bom? Levamos o Bernardo à sua consulta anual, né, no pediatra. Desta vez, ele se consultou pela primeira vez com a nossa médica de família. Nas outras duas vezes, primeira vez ele se consultou com um pediatra mesmo no centro de saúde, quando era um outro centro de saúde ainda, depois mudaram a gente, mas a nossa médica de família ela não estava trabalhando, ela estava afastada, estava de licença, tinha uma médica substituta e ele passou por essa médica. Então foi a primeira vez que ele foi atendido pela nossa médica de família mesmo. Conhecemos ela finalmente, né? Foi a primeira vez que a gente também conheceu ela. E além de todo o procedimento padrão da consulta, né? Ela faz uma consulta junto com uma enfermeira e faz toda a consulta padrão de pediatra, de pediatria ali, tá? Verifica todas as fases, né? Os marcos de desenvolvimento de acordo com a idade da criança. E eu gostei bastante, assim, da consulta. Até tinha comentado com o André que talvez se a gente não ficasse, assim, satisfeitos, a gente levaria numa pediatra particular, que foi a primeira médica que a gente levou o Bernardo quando nós chegamos aqui em 2020, que tinha sido excelente. Mas eu não senti essa necessidade. Achei que foi uma consulta bem completa. Ela até, inclusive, pergunta se a gente quer olhar, né, com mais afinco algumas coisas, por exemplo, se tinha algum tipo de reclamação, que ela dava o encaminhamento para um especialista, se fosse o caso. E nessa consulta ela nos deu o cheque dentista. Foi então a minha primeira vez que eu ouvi falar sobre o tal documento. E o que é esse cheque dentista? Ele é um benefício, né, oferecido pelo governo gratuitamente para algumas pessoas, né, para a população, mas não abrange 100% da população. Você deve ter os requisitos para ter direito ao cheque dentista. E crianças, né, têm direito dos 2 até os 18 anos, mas eles são divididos em grupo. Então tem dos 2 aos 6 anos, dos 7 aos 9, dos 10 aos 12, dos 13 aos 14 e dos 16 aos 18 anos. Eu vi também que esse cheque dentista ele também é distribuído nas escolas e existe um programa que eu acho que é até recente que distingue, né? Então, assim, não importa se a criança vai num colégio público ou particular, ele também pode receber esse cheque dentista na escola. Toda criança, né, dos 2, 3, 4, 5, 6 anos tem direito a esse cheque dentista como prevenção, mas também como tratamento. Então, se for identificado, por exemplo, que a criança tem cárie no dente de leite, que nessa fase ainda é comum que todas ainda tenham dente de leite, ela, além da prevenção, ela também pode ser corrigido, né? Pode ser feita a correção deste problema. O Bernardo ganhou um cheque dentista, mas pela informação que eu tenho, que eu li, inclusive na consulta, a dentista perguntou se era só um ou se era 2, porque eles podem ter direito até 2 cheque dentistas nessa fase. Mas eu acho que, pelo que eu consegui me informar, não fica muito claro essa parte. Eu acho que é quando a criança apresenta alguma coisa para ser corrigida. Se ela tem cárie, por exemplo, eu acho que ela até pode ter direito a um segundo cheque dentista. O Bernardo ganhou só um, ele passou pela avaliação do dentista, não tinha nada, foi super bem. Eu acredito que agora ele vai voltar a ganhar um cheque dentista no próximo ano, quando ele for ao médico de família de novo, né? Quando ele for na consulta dos 5 anos. E para cada fase, por que essa divisão de fases de idade? Então, para cada fase, existe uma quantidade de cheque dentista, né? Tem idades que vão ganhar um, tem idades que vão receber 2. Por isso que eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição, para que vocês fiquem atentos a todos os detalhes, se você quiser ter mais acesso a essa informação. Existem alguns grupos de pessoas que podem ter o direito de receber o cheque dentista, né? Outro grupo, por exemplo, são as grávidas, que são assistidas pelo SNS. O que é mais importante destacar aqui? Para cada grupo, para cada pessoa que recebeu o cheque dentista, vai existir uma validade. E é importantíssimo que essa validade seja cumprida, senão você perde o direito a utilizar. E em algumas idades, por exemplo, a criança de 6 e 7 anos, eu vou dar um exemplo, não sei exatamente se é essa idade, tá? Mas de 6 e 7 anos, se ela não usa, ela perde o direito do cheque dentista dos 8 anos. Então, existem umas consequências se você perder essa validade.
E a médica de família frisou muito com isso na consulta, né? Ela preenche ali a validade, ela coloca isso a caneta no cheque dentista que é entregue pra gente, e ela pediu, por favor, que a gente ficasse atento àquele prazo. Então a gente se preocupou muito com isso, a gente correu pra atender, pra marcar essa consulta pra ele muito antes do prazo até. Eu vi que para a maioria dos casos essa validade é de 12 meses, né, de 1 ano. Mas para criança tem alguns fatores envolvidos. Tipo, crianças até 6 anos, por exemplo, essa validade é de 3 meses. É uma validade bem curta. E para outras idades depende da data de aniversário. Então por isso que precisa ficar atento, porque não vai ser o mesmo prazo de validade para todo mundo. Quais tratamentos o cheque dentista atende, né? São tratamentos preventivos. Bernardo, por exemplo, fez limpeza, aplicação de flúor, então toda essa avaliação. Geralmente, por padrão, a gente até vai no dentista fazer isso mesmo, um acompanhamento. A gente faz 6 a 6 meses, a gente costumava fazer isso, até parei, mas a gente costumava ir a cada 6 meses, no particular mesmo, fazer uma limpeza e esse acompanhamento para ver se está sempre tudo em ordem. Restaurações, desvitalizações, extrações, destartarizações e alisamentos radiculares. O que são todas essas coisas? Não sei explicar todas, né? Tem 2 aqui que eu não sei o que são, mas enfim, são tratamentos que são abrangidos pelo cheque dentista. E cada pessoa vai ter um número de tratamento específico, depender do seu diagnóstico e a depender do grupo, né, de usuários ali que você se encaixa. Por isso que se eu for explicar tudo aqui, para cada faixa, para cada idade, para cada pessoa, para cada indivíduo, vai ficar um vídeo muito longo e não é o objetivo do meu vídeo. Mas essas informações estão todas no site do SNS e geralmente costumam ser bem claras, assim, é uma coisa ou outra talvez que pode gerar alguma dúvida. Para agendar a consulta também foi muito fácil, foi assim, praticamente zero burocracia. Fomos à consulta no centro de saúde, que eu acho que essa é a mais complicada de conseguir, mas eu até consegui rápido, eu consegui de um mês para o outro, consulta do médico de família. Depois é só entrar no site liberado pelo SNS, também vou deixar esse site aqui, é um site diferente, mas eu vou deixar esse site aqui na descrição também. Você entra lá, vai em médicos aderentes, coloca o seu distrito, o conselho, a freguesia e vai abrir uma lista para ti com todos os contatos, né, dos médicos aderentes, dos dentistas que participam deste programa. E aí é só escolher, ligar e agendar. Se você tiver alguma indicação, ótimo. Eu tinha uma indicação de uma dentista muito próxima a nós, então eu resolvi ir ali mesmo, não quis ficar procurando, pesquisando muito, também porque tratava-se muito mais de uma avaliação, né, do que algum tratamento específico. Talvez precisasse de algum tratamento mais específico, e eu não gostasse da dentista, poderia até depois, de repente, procurar outra por conta própria. Mas eu preferi fazer assim, não me arrependi. Quem vai no dentista? O que você é? Eu sou o Bucifalo Velociraptor. Ah, é um tipo de dinossauro que ele tá imitando. Vamos no dentista? Sim. Vamos levar ele no dentista, o André vai junto pra acompanhar. E aí a gente escolheu um bem pertinho de casa, assim. Então a gente buscou ele no jardim, deixamos o carro em casa, vamos a pé até o dentista, que realmente é bem pertinho. A lista é bem grande, né, de profissionais que atendem. Tem bastante opção aí de clínicas aqui. Eu escolhi um que fica aqui na Avenida Alfredo Barros, do lado da Sabores de Miami ali, que é uma padaria nesse prédio aqui, ó. Na verdade, tem uma pessoa que eu conheço que indicou essa clínica. Ela indicou a doutora Daniela, mas a doutora Daniela não tinha... acho que atendia uma vez por mês, uma vez por semana, não lembro mais. Enfim, não tinha data, então eu marquei com um outro dentista. Bom, tem a padaria, uma barbearia aqui que a gente nem sabia que tinha. E aqui, ó, Dental Care. Isso, é aqui mesmo. Voltamos da consulta e o Bernardo, eu achei que ele ia ficar com medo, porque inicialmente eu falava pra ele, já havia um tempo conversando com ele, e eu explicava que ele ia passar pelo dentista, porque quando ele foi ao dentista, ele tinha 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, a última vez que ele foi, a primeira e última vez que ele tinha ido. Ele não lembra, né? Ele não tem essa lembrança, porque ele era muito bebê. A dentista até perguntou pra ele, era uma dentista mulher que atendeu ele agora, e ela perguntou, né, se ele já tinha ido ao dentista alguma vez. Ele falou que não, mas eu respondi pra ela que sim, porque ele não lembra.
Eu achei que ele ia ficar com um pouco de medo, assim, de algo, porque é algo totalmente novo pra ele, né, já que ele não tem a lembrança. E eu conversava com ele, falei, filho, você vai no dentista tal dia e tal, vai ser assim, você vai abrir a boca, ele vai olhar os seus dentinhos pra ver se tá tudo certo. Por isso que é importante a gente lavar os dentes todos os dias, né, fazer escovação, porque é importante manter a saúde da sua boca, tal. Explico isso pra ele, converso bastante com ele sobre isso em casa, acho que é uma preocupação minha, que ele tenha este hábito e que ele seja saudável nesse sentido também. E ele sempre me olhava assim com receio, sabe? Ele dizia, dentista, mamãe. E mais, ele me surpreendeu muito. Ele foi todo faceiro pro dentista, quando vocês puderam ver aí, acho que pra ele foi uma coisa assim, fora da rotina, então tudo que é fora da rotina geralmente costuma agradá-lo, né? Ele vai com mais expectativa. Sentou lá, foi muito engraçado, assim, porque ele ficou muito confortável, né? Ficou muito à vontade, riu e tudo, conversou com ela. Ele ficou meio tímido no começo, mas depois ele conversava com ela e fez tudo certinho, conforme ela mandava, assim, sabe? E graças a Deus, e ao nosso empenho também aqui em casa, né? Tá tudo certo. Então ele só precisou fazer a limpeza mesmo e fez uma aplicação de flúor, e na outra vez ele não tinha feito. Eu acho que pela idade também, não sei a partir de qual idade começam, né, essas aplicações de flúor, mas ele fez e ele fez tudo certinho. Eu achei que ele não ia conseguir fazer alguma coisa, porque para ele eram coisas novas, mas ele conseguiu fazer, assim. Ela também foi uma profissional com muita paciência, e eu acho que tá bem acostumada, né, também a atender crianças, então acho que faz parte da área dela. E aí isso faz toda a diferença, né? Quando você se trata de qualquer tipo de atendimento infantil, o profissional ele tem que estar preparado para isso. E eu acho que faz a diferença mesmo, de verdade, assim. Ela fez a escovação com ele, aqui se fala lavar, né? A gente no Brasil que fala escovar os dentes, aqui é lavar os dentes. Então ela fez lá a escovação com ele, ensinou ele tudo direitinho, elogiou, falou que ele tava com os dentes muito limpos, que realmente estava lavando muito certinho. E eu até ri, né? Porque eu falei pra ela, sério, porque ele acabou de vir no jardim e ele tinha lanchado no jardim. E pós-pandemia, né? Durante a pandemia e pós-pandemia, as escolas pararam de fazer a escovação, porque antes no jardim elas lavavam os dentes das crianças, cada um tinha a sua escova, tudo certinho. Mas durante a pandemia e depois também, agora, por exemplo, eles não voltaram com esse hábito. Então ele escova os dentes de manhã e à noite, né? Durante o dia, todas as refeições que ele faz na escola, infelizmente ele não tem esse hábito lá. E isso era uma das minhas preocupações, mas tá tudo certo, assim. E ela até elogiou e até falei pra ela, falei, engraçado, porque ele acabou de vir no jardim e acabou de fazer o lanche e foi elogiado que tá com os dentes limpos. Mas fiquei feliz, né? Fiquei orgulhosa também do meu trabalho. Depois, só pra concluir como foi a experiência dele, assim. E aí depois ela fez a aplicação do flúor, ensinou ele a cuspir, passou... O flúor, na verdade, é uma pasta, né? Eu tenho a lembrança de escola, de quando a gente fazia na escola, uma vez por semana, acho que tinha. Nem lembro se era uma vez por semana, mas bem lá no primário, assim. A gente ia todo mundo lá escovar os dentes, depois no copinho, naqueles copinhos de cafezinho assim. O flúor a gente recebia, fazia o bochecho e jogava fora. E ali ela aplicou uma pasta, assim, uma pasta, não tinha visto desse jeito. E aplicou em todo o dente, aí ela deu a recomendação que não comesse nada nos próximos 30 minutos, né, para aquilo realmente fazer efeito. Depois ele teve direito a escolher um adesivo, escolher um animalzinho que ela tinha lá, e aí ele escolheu uma vaca. E aí veio com adesivo, ganhou uma pasta nova de dente e agora ele só quer usar essa pasta que ele ganhou no dentista, de tão empolgado que ele ficou, assim. Então ele veio todo feliz, todo faceiro. E ele tava muito feliz na consulta. Eu fiquei muito aliviada, assim, né? Que ele não gerou nenhum trauma, não gerou nenhum medo de dentista, porque eu acho que isso é uma coisa que afeta muitas pessoas. A depender também do tipo de problema que você tenha, né? Então, eu fiquei feliz, porque não permitiu essa primeira consulta, né? Que ele vai ter a lembrança, não permitiu que ele gerasse nenhum tipo de bloqueio para as próximas, assim. E, ao mesmo tempo, afirmou a conscientização que a gente já faz, que a gente já trabalha com ele para a saúde oral, né? Gente, esse vídeo aqui, ele é mais curto mesmo, eu preferi não colocar nenhum outro assunto para não misturar mesmo as coisas, acho que o objetivo dele era falar sobre o cheque dentista, então deixo aqui a nossa experiência
porque até agora, de verdade, eu não vi ninguém falar sobre isso, assim. Com certeza alguém já falou sobre isso, mas não alguém que eu tenha visto. Então, pra mim era um assunto novo. Achei positivo ter esse tipo de benefício. Acho importante, né, que a gente cuide. A gente sabe, assim, que muitas pessoas não têm esse acesso e sofrem demais. Então, por exemplo, dentro da minha casa, os meus pais não tiveram acesso a cuidar desde criança e tiveram inúmeros problemas, né, no que se trata de saúde oral, da boca. E por consequência disso, uma consequência positiva, no caso, foi que a minha mãe, desde que eu sou criança, né, que tem o primeiro dente lá, ela sempre cuidou muito. Justamente porque ela sofreu, então ela não queria que eu sofresse. Ela cuidou muito, passou isso pra mim. Eu acho importante isso ser passado de pai pra filho, né? Mas também acho importante que hajam esses benefícios e essa motivação também por parte das instituições, né? Que isso seja cada vez mais incentivado, porque afinal de contas é saúde, né? A gente não pode esquecer que a nossa boca é saúde. Então fica aqui o aviso pra vocês também, pra quem não tem o hábito, comece a criar, nunca é tarde, viu? Porque às vezes a gente deixa pra ir no dentista como último caso, né? Quando a gente já aconteceu alguma coisa e não como prevenção. E, por exemplo, a gente vai muito como prevenção. A gente tem esse hábito, tanto eu quanto o André. Quando eu nem sabia desse cheque dentista, eu acho que também a gente nem se encaixa nesse momento, né? Nesse cheque dentista. Mas a gente vai no particular. Eu vou ao Trofa aqui. Eu acho que é 25 euros ou 30 euros, se eu não me engano, mas claro, deve ter inúmeros valores, assim, você pode fazer uma pesquisa dentro da sua cidade e ver qual melhor se encaixa, né, pra você no seu orçamento familiar e fazer a limpeza, como eu disse. Mas essa limpeza não é só chegar lá e fazer uma limpeza. Ela faz uma avaliação sempre, vai te dizer sempre o que é necessário ou não fazer. Então, eu acho que é válido essas consultas de prevenção. Se não a cada 6 meses, mas uma vez por ano, eu acho que vale o esforço, sabe? Mesmo que a gente tenha que pagar particular. Neste vídeo eu fico por aqui, que realmente, como eu disse, esse era o objetivo, não era pra fazer um vídeo longo, nem um vídeo com muitos outros assuntos misturados, era só esse mesmo. Um beijo no coração de vocês, até o próximo, tchau!